bem-vindo a bordo! Eu sou o Cláudio Luquezzi e esse aqui é o Kowalski e este é o 100º episódio no nosso Sextou Revistados, o programa que iniciou o nosso canal lá em 6 de março de 2020, em plena pandemia. A sua playlist cultural aqui no canal, porque pensar faz bem. E vamos celebrar com você e os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, Liber Aerospace, Goodyear e Hangar 33. Festeje com a gente, escreve aí o seu comentário. E toda festa tem presente. Passa já na nossa loja online e veja as promoções. E sempre tem novidades. E para esse vídeo muito especial, eu quero falar de um dos maiores filmes de guerra de todos os tempos. Uma obra-prima, um clássico do cinema, independente do gênero. Apocalipse Now. Um filme para se assistir não uma ou duas, mas dezenas de vezes. Só para a gente sentir a influência desse filme. Em 2004, o American Film Institute listou as 100 frases mais marcantes do cinema mundial. A 12ª era desse filme e você sabe qual é, eu tenho certeza. Adoro o cheiro de napalm pela manhã. Dali, Coronel Kilgore! Além disso, até hoje, tem gente debatendo se esse filme é uma ode ao militarismo ou se é antibelicista. Você acredita nisso? E o Coppola só rindo. Para mim é anti-guerra, sem dúvida. E sobre a tragédia tão recorrente na história, até hoje, do choque de culturas. Ou melhor, de uma cultura se impondo, massacrando outra. Lançado em 1979, esse clássico dos clássicos começou a tomar forma num projeto de John Milius de adaptar o romance O Coração das Trevas, de Joseph Conrad, para um filme na Guerra do Vietnã, partindo de que a obra de Conrad tem no seu âmago o colonialismo e o choque entre culturas, indo do macro ao indivíduo, onde Milius via exatamente a conexão com o Vietnã. Ou, como colocou o diretor de fotografia, Vittorio Storaro, o filme era, abre aspas, um quadro da imposição de uma cultura sobre a outra e da vontade que os americanos têm de transformar tudo em espetáculo. No início, Milius ia fazer o roteiro junto com o próprio Francis Ford Coppola, que tinha acabado de se consagrar com o segundo filme da trilogia de O Poderoso Chefão. O diretor era para ser ninguém menos que o George Lucas. Mas Lucas tinha acabado de criar o universo de Star Wars. O primeiro filme saiu em 77 e acabou deixando o projeto. E foi aí que Coppola, que já assinava o roteiro junto com Milius, assumiu a direção, trazendo influências aí do gênio alemão Werner Herzog, através do filme Aguirre, A Cólera dos Deuses. Mas nem o nome Coppola garantiu a aceitação do projeto. No final dos anos 70, Hollywood estava realmente farta de ouvir falar no Vietnã e naquela humilhante derrota dos Estados Unidos. Quanto mais fazer um filme desse tema. Coppola recorreu então ao apoio da distribuidora United Artists, que tinha sido fundada por Charlie Chaplin, ele mesmo, lá nos anos 30, exatamente para que os atores pudessem desenvolver projetos sem depender unicamente dos estúdios comerciais. Mas mesmo assim, o Francis ainda teve de sentar para negociar pessoalmente com os investidores. No fim, ele empenhou as suas próprias propriedades como garantia para o empréstimo para bancar a produção. E também comprometeu até mesmo a sua receita, inclusive a queria ter com o sucesso de Poderoso Chefão 1 e 2. Quer conselhos sobre cinema? O Francis é o cara. Quer conselhos sobre finanças pessoais? Nunca fale com o Francis. Apesar disso, nos anos 70, pelo menos os grandes estúdios de Hollywood ainda não estavam em poder de grandes multinacionais. E muitos de seus executivos eram cinéfilos. E não, graças a Deus, economistas. De modo que havia a compreensão de que o tempo de produção podia se alongar, né? Se o filme merecesse.
E o tempo de Apocalipse Now se alongou até quase arrebentar. Estou contando essa gênese do filme para a gente ver que desde o início Apocalipse Now não seguiu o padrãozinho de como se fazia um filme. E nesse sextor a gente vai mergulhar na verdadeira loucura que foi a sua produção. Quase tão cinematográfica quanto o filme em si. Para começar, o planejamento, como eu falei lá, era que as filmagens durassem 16 semanas, mas elas acabaram se arrastando por 15 meses. E a produção toda levou 4 anos. Isso, 4 anos. Parece obra pública aqui no Brasil, né? E ainda é inaugurada sem estar pronta. Pois é. Diz a lenda que esse atraso, com tudo que podia dar errado, fez o próprio Coppola entrar numa trip obsessiva, tão pesada quanto a do personagem central do filme, o Capitão Willard. Chegando ali na beira do abismo, o abismo mesmo. Mais tarde, numa entrevista, o diretor reconheceu que durante os 4 anos de produção do filme, tentou suicídio, ou pensou para valer, não em uma, mas em 3 ocasiões. 3. E no final da produção ele tinha emagrecido 50 quilos. Segundo ele, em momentos em que deram errado até coisas que ninguém nunca pensou que pudessem dar errado. Pois é, o próprio Coppola teve o seu apocalipse pessoal. Mas ia valer a pena, hein? E nós sabemos que valeu. Com 11 milhões de dólares de orçamento, o mesmo de Star Wars, Apocalipse Now foi o primeiro filme ensaio ou cinema de arte a se tornar um blockbuster. Um recordista de bilheteria no mundo todo, passou de 100 milhões de dólares. Mas até chegar nisso, bom, na busca do ator para o papel principal, o atormentado Capitão Willard, Steve McQueen rejeitou a oferta, sendo seguido por outros dos maiores astros das telas na época, Al Pacino, Robert Redford e até mesmo o endiabrado Jack Nicholson. O Kowalski aqui diz que essas recusas todas levaram o Coppola a um excesso de fúria. Quando o Harvey Keitel aceitou, parecia que enfim ia rolar. Mas com apenas 3 semanas de filmagem, Coppola descobriu que não curtia o estilo de interpretação do ator. Eita cara encardido esse Coppola também, né? Na boa. Fosse alguém criticar o jeito do próprio Coppola de escrever as cenas. Sabe como é que era? Em vez de trabalhar a partir de um roteiro, o cara carregava sempre na mão um exemplar de O Coração das Trevas, o livro base, do Conrad. Era um exemplar todo rabiscado e grifado por ele. E aí, na noite anterior à filmagem de uma cena, o Francis sentava e escrevia tudo que era para ser a tal cena. Assim, de véspera, como se diz. Com a saída do Harvey, o filme ficou de novo sem protagonista. Sabe aquele lance de fundo do poço? Tinham chegado nisso. E o fundo do poço tinha até um nome. Martin Sheen. Não me entendam mal, hein? Eu sou fã do cara. Um dos melhores atores norte-americanos de todos os tempos. E também um dos mais problemáticos. E que nessa época estava mesmo no tal fundo do poço. Bebia sem parar. Fumava 3 maços por dia. E outras cositas más. Quando ele chegou nas Filipinas para filmar, uma das primeiras cenas, ele tomou tamanho tombo, porque estava 200% chapado, que ficou no chão gritando e chorando. Coisa de família, né, Charlie? Pois é. E não ficou nisso. Quando o Martin enfim se levantou, alguém teve a brilhante ideia de trazer um espelho para ele se ver. E com o que ele viu, deu tamanho soco no espelho que rasgou a pele da mão, escorrendo sangue pelo braço todo. E o Coppola deu ordem para continuarem filmando. Mais tarde, em 5 de março de 1977, quando as filmagens tinham acabado de completar 1 ano, Martin Sheen ainda ia sofrer um infarte em pleno set.
tendo de ficar 6 semanas de licença. E quando contaram do infarte para o Coppola, foi a vez dele ter um ataque epilético. Sério, sério mesmo. Ele escondeu tudo isso dos investidores da United Artists e diz a lenda que quando se recuperou do ataque epilético, disse: se o Martin morrer, ele não vai estar morto, até eu dizer. E como se o Martin não fosse suficiente, quem estava no papel do coronel Walter Kurtz, o sinistro antagonista na trama? Ninguém menos que Marlon Brando. E o Don Corleone chegou no set pesando 130 quilos. Isso porque o personagem, o Kurtz, era descrito como quase uma criatura mitológica, elegante e atlético. Brando não tinha lido o roteiro e simplesmente se recusava a contracenar com o Dennis Hopper. E acabou forçando Coppola a adiar a filmagem por mais uma semana para poder ler em voz alta os diálogos de Brando e preparar as cenas com ele. Naquele espírito de liberdade artística, ainda deixou que Brando improvisasse reflexões filosóficas, bélicas e filantrópicas num diálogo de 18 minutos, filmado nas sombras a pedido do ator, que não queria que a sua envergadura física, digamos assim, distraísse os espectadores. Sem comentários. Mas na boa, quem esse filme reuniu num set nas Filipinas? Martin Sheen e Marlon Brando, e ainda Robert Duvall, o absolutamente inesquecível Coronel Kilgore, do Napalm, Harrison Ford, quando o nome do personagem era uma homenagem de Coppola ao próprio George Lucas, e como eu já citei, Dennis Hopper, que para construir o seu personagem, o fotojornalismo, pediu 25 gramas de cocaína, que recebeu, pagas do orçamento da produção. Teve ainda o Lawrence Fishburne, que mentiu a sua idade para Coppola, dizendo que tinha 16 quando só tinha 14 anos. Até o dia em que o seu pai apareceu no estúdio. Felizmente, para todos os envolvidos, quando enfim o filme ficou pronto, o Lawrence já tinha 18 anos. E agora, as locações. Eu já falei, foram nas Filipinas. E por quê? Porque o ditador local, o Ferdinando Marcos, desde que se pagasse de acordo uns milhares de dólares por dia, né, coisa simples, autorizava o uso do que se quisesse. Helicópteros e tripulações do exército filipino, e se fizesse o que se quisesse, como bombardear com napalm real uns hectares de floresta. Claro, às vezes rolavam uns compromissos inadiáveis, como os helicópteros que eram armados de verdade terem de sair em plena filmagem para alguma ação real contra a guerrilha rebelde local. Isso para não falar, mas já falando, do tufão Olga, que varreu as Filipinas em maio de 1976, obrigando a uma paralisação de uns 2 meses nas filmagens. Enfim, teve de tudo, e tudo mesmo. Numa ocasião, depois do tufão, durante as filmagens com Brando, o produtor Gray Frederickson começou a sentir um cheiro de podre no cenário do baluarte de Kurtz. E disse à equipe que alguém tinha de dar um fora, né, se livrar de uns ratos mortos que estavam por aí. E aí, imagina a reação do cara quando ele ouviu de volta do designer de produção Dean Tavoularis que os ratos mortos estavam ali de propósito para criar o clima. E um aderecista completou: espere só até descobrir os cadáveres humanos. Gray não quis acreditar, e aí o levaram até uma tenda que estava, sim, cheia de cadáveres humanos. Estavam ali armazenadinhos para a hora que Coppola fosse filmar a chegada de Willard ao santuário de Kurtz. Cara, você imagina essa cena? Não, a cena real, como deve ter sido. E Dean ainda fechou com a cereja do bolo, explicando para Gray que os cadáveres reais, vai ficar tudo muito autêntico. Só mais tarde a equipe ia descobrir que o fornecedor de cadáveres filipino não trabalhava no necrotério porcaria nenhuma, como tinha dado de referência. Ele literalmente vinha roubando os corpos das suas tumbas.
E aí deu um BO real. A polícia paralisou a produção por vários dias para interromper cada um e ter certeza que ninguém ali era um assassino. E no fim, como era impossível devolver os corpos não identificados aos respectivos túmulos, e aí o United Artists se recusava a pagar os enterros, tem limite para tudo, rolou um pacto de silêncio. Ninguém sabe, ninguém viu e ninguém quis contar que fim, no fim das contas, fizeram com os cadáveres. Sinistro. Digno do Coronel Kurtz. Mas, sei lá, talvez seja assim que se faz uma obra-prima do cinema. Uma coisa é certa, nada genial sai de algo feito do jeito normal por pessoas normais. Apocalipse Now ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes em 1979, mesmo não estando ainda concluído. E aí, Coppola deu a definição mais exata desse filme que eu já vi. Meu filme não é sobre o Vietnã. Meu filme é o Vietnã. Alguém duvida? Então olha aí, põe o capacete, enche o cantil de tubaína e se municia de pipoca. E assista Apocalipse Now, a obra-prima de Francis Ford Coppola. E obrigado por estar aqui com a gente, comigo e com o Kowalski, no canal da Revista Asa, 100º episódio, Cultura e História com Aviação, que você só encontra na Asas. Um grande abraço e até o próximo voo.